Vamos lá, galera. Prefeitura de São Bernardo do Campo. Observe a biblioteca documentos de um computador instalado no Windows 7 com a sua configuração padrão. O comando de pesquisa do tipo igual a ponto .pptx, foi o que o examinador colocou, digitado no canto superior direito, que é esse campo de pesquisa, trará como resultado os seguintes objetos. Se ele colocou pptx, gente, as extensões estão omitidas. Extensões de arquivos conhecidos estão omitidas. Ele só vai exibir arquivos do PowerPoint. Aí você tem que ir pelo ícone e identificar o que é PowerPoint. Nesse caso, doc é do Word, cartões aqui é do Excel, FGTS é do PowerPoint. Está escrito Microsoft PowerPoint. Então, gabarito aí, letra A, uma questão bem tranquila, para começar. Próxima questão. A biblioteca de documentos a seguir foi extraída do Windows Explorer do Windows 7. Considerando que os ícones não foram personalizados, ou seja, mantém a sua imagem padrão, aquele que se refere a um atalho para um documento, gente, atalho tem que ter seta no canto inferior esquerdo. O arquivo 3 é o próprio arquivo, não é um atalho. Já o arquivo 1 é um atalho por causa da seta, do Word por causa do Wzinho aqui, que é o logotipo do Word. Então a resposta vai ser o quê? Arquivo 1. Identificação de ícone. É o mérito das questões da VUNESP. Letra A. No Windows 7, em sua configuração padrão, para manter a sua sessão e colocar o computador em estado de baixa energia, de modo que se possa reiniciar rapidamente o trabalho, o usuário pode clicar no botão iniciar, depois no botão desligar e, por fim, clicar na opção. Existe a opção trocar de usuário, fazer logoff, bloquear, reiniciar, suspender e ainda existe uma opção chamada hibernar. Vocês precisam identificar as diferenças. Trocar de usuário vai permitir que você mantenha a sua sessão ativa e que outro usuário use o computador e depois você pode retomar a sua sessão. Como assim? Se eu fizer logoff, eu tenho que desligar todos os programas que eu estou trabalhando, eu tenho que fechar os arquivos, salvar. Para eu fazer logoff, eu tenho que fechar os arquivos em uso, eu tenho que fechar os programas em uso. Trocar de usuário, eu deixo tudo do jeito que estava, fica lá na memória RAM. Outro usuário usa e depois eu posso voltar. Beleza? Agora, está tudo na memória volátil. Se faltar luz, se tiver algum desligamento abrupto, isso pode gerar problema. Bloquear, o atalho é o Windows L. Se você quiser se ausentar temporariamente, quero ir ao banheiro, eu não vou deixar meu computador logado porque é vulnerável. Eu posso apertar o Windows L de lock, ele vai bloquear o computador para que eu possa, se alguém quiser usar, vai ter que botar a senha. Ou vai ter que fazer um novo login, vai ter que trocar de usuário. Reiniciar, desliga e liga, só que é um processo mais rápido que desligar na tomada e depois ligar de novo. Suspender é a resposta da questão. O suspender desliga o monitor, desliga o disco rígido, desliga os principais componentes de modo a economizar energia. Mas mantém o computador energizado porque a memória RAM ainda vai estar trabalhando. Então ele reduz o consumo de energia, mas o computador ainda está ligado. Existe uma opção chamada hibernar que é muito útil. Por exemplo, às vezes de madrugada eu estou lá no meio de um trabalho e tal, e quando bate aquele sono inevitável mesmo, cara, dá até preguiça de ficar salvando e fechando, salvando e fechando, salvando e fechando. E eu não quero deixar o computador ligado, porque além de gastar luz, também pode ter uma queda de luz, alguma coisa, enfim, queimar o equipamento. Então o que eu faço? Eu mando hibernar. Quando eu hiberno, ele salva a área de trabalho, ele salva tudo para mim e desliga a máquina de fato. Quando eu ligo novamente, ele volta com tudo, inclusive com aqueles arquivos que eu não tinha gravado, da maneira como estava, sem estar salvo, mas ele vai voltar. Então, o hibernar, ele salva tudo e desliga o computador. Aí daqui a um ano, se eu ligar, ele vai voltar tudo ao normal. Já o suspender,
o computador ele vai continuar consumindo energia, só vai reduzir o consumo, que é a característica da letra E, né, a característica do enunciado. E reinicia rapidamente, porque o computador está ligado. Se eu pressionar qualquer tecla, ele liga o monitor, ele liga os dispositivos e volta a trabalhar. Beleza? Então, saiba que existem essas opções e, além dessas, ainda existe a opção de hibernar. Polícia Civil de São Paulo. Em um computador com sistema operacional Windows 7, um usuário selecionou o arquivo a.txt e, em seguida, pressionou delete. Como o arquivo estava em uma pasta do disco rígido, o delete, por padrão, vai enviar para a lixeira. Ele confirmou a exclusão e envia para a lixeira. Posteriormente, selecionou com o botão direito do mouse o arquivo B em uma pasta em um pendrive. Qual é a pegadinha aí, gente? Pendrive não tem lixeira. Pendrive não tem lixeira. Vocês têm que fazer uma observação que só disco rígido tem lixeira. Quando eu falo só disco rígido, eu estou falando HD ou SSD. Então, se você me perguntar, professor, disquete tem lixeira? Meu filho, disquete já é velho. Não tem lixeira. CD tem lixeira? Oh, meu Deus. Só disco rígido tem lixeira. Pendrive não tem lixeira. Mídia removível, exceto disco rígido, não tem lixeira. Então, a respeito desses procedimentos, é correto afirmar que ambos os arquivos serão colocados na lixeira? Não. B será colocado na lixeira? Não. A será colocado na lixeira? Sim. A está no HD. Enquanto B será compactado e colocado em uma lixeira auxiliar? Não. Ambos os arquivos serão excluídos definitivamente? Não. A será colocado na lixeira e B será excluído definitivamente. Gabarito, letra E. Então, pendrive não tem lixeira. Ele fez o mesmo procedimento. Ele teclou delete e confirmou. Mas o HD manda para a lixeira. E o pendrive exclui definitivamente. Então, o gabarito é letra E. Beleza? Agora, vamos a algumas observações. A questão, ela fala de Windows 7. Beleza? Agora, vamos comentar sobre Windows 10? Eu criei um monte de arquivos durante essa aula. Imaginem que eu quero apagar esse arquivo. Isso é interessante no SESP. O SESP cobra muito isso. O SESP pergunta se para excluir o arquivo selecionado é suficiente teclado delete. Responde para mim. Fala comigo. Sozinho? Fala sozinho, mas fala comigo. É suficiente teclado delete? Ou vai abrir caixa de confirmação? Se abrir a caixa de confirmação, não é suficiente. É suficiente teclado delete? Sim. No Windows 10, qual é a lógica? Pensa comigo. Se vai para a lixeira, ele não te pergunta. No Windows 10, ele só abre janela de confirmação se for para excluir definitivamente. Porque se for para a lixeira e tu se arrepender, tu vai lá e pega, restaura. Então ele só tem o trabalho de te perguntar se for para excluir definitivamente. Logo, se eu selecionar um arquivo e pressionar Shift Delete, olha lá. Olha lá. Ele pergunta. Por que ele pergunta? Porque não vai para a lixeira. Essa é a lógica do Windows 10. Ok? Bom, é diferente do Windows 7. O Windows 7 confirma, inclusive, se vai para a lixeira. Embora estejamos em 2019, é muito comum as provas da VUNESP cobrarem ainda o Windows 7, o Windows 10. É comum. Vale a pena fazer os exercícios independente da versão. Vamos embora. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows, aqui ele generalizou, tem acesso aos seguintes arquivos. Tem um arquivo no pendrive, um arquivo no HD interno, um arquivo no HD externo e um arquivo no HD de outro computador, que seria da rede. A relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na lixeira
Pendrive não tem lixeira. Então, a letra A é necessária como resposta. O que você vai se atentar aí? Unidade de rede não tem lixeira. Se você apaga um arquivo do servidor, você vai ter que pedir para alguém fazer a restauração do backup, porque servidor de rede não tem lixeira. Por isso, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Opa! Letra A de alfa, perdão. A e D. Ok? São os que não são colocados na lixeira. Professor, HD externo tem lixeira? O Windows não consegue discernir se o HD é interno ou externo. Quando você pluga o HD, aparece como disco fixo. E aí, disco fixo tem lixeira. Beleza? Gabarito, então, letra A de alfa. Unidade de rede não tem lixeira. Anota isso. Se você apagar um arquivo de um HD de uma outra máquina através da rede, o arquivo será excluído definitivamente. Não vai para a lixeira. Próxima questão. Um usuário de um computador que tem um Windows acessou uma pasta de nome A de sua propriedade, que possui diversos arquivos, e tentou renomeá-la para A.old. Porém, ela não teve sucesso, sendo exibida uma mensagem informando que a ação não poderia ser concluída. Qual seria a possível razão para esse fato? A pasta se encontrava com excesso de arquivos? Gente, não tem a ver. Quando eu estou renomeando uma pasta, não estou impactando o tamanho. Então, a letra A está fora. E pasta não tem excesso de arquivos. O que pode ter excesso de arquivos é o disco. Pode estar cheio. Letra B. Nomes de pastas não podem ter extensão. Mentira. Poder pode. Se você quiser colocar aqui .old, o cara está dizendo que é velha. Letra C. Um arquivo presente nessa pasta estava aberto. Essa é uma possibilidade. O arquivo aberto trava a modificação do nome da pasta. Então, o gabarito é letra C. As pastas só podem ser renomeadas quando vazias? Claro que não. Posso renomear a qualquer momento, só apertar F2. Desde que não tenha nenhum arquivo em uso daquela pasta. O computador não se encontrava operando no modo de segurança. Também não tem a ver. Que é o modo que permite tais alterações. O modo de segurança ele só é usado se o computador estiver ruim. Para desabilitar drivers e permitir que você faça algum tipo de conserto. A ideia é essa. Então, o gabarito da questão da Polícia Civil de São Paulo, letra C de Charlie. A saída alternativa com a ação que será executada quando o usuário arrastar o arquivo vida selvagem, utilizando o botão principal, que é o botão esquerdo do destro, para o disco C. Ou seja, clicou e arrastou. O que você tem que saber? Esse arquivo está na biblioteca Vídeos. A biblioteca ela reúne informações de locais diferentes do disco rígido da máquina. Quando eu arrastar essa vida selvagem para o C, eu tenho que inferir que o vida selvagem também está no HD. E aí, o local de destino é que vai determinar o que vai acontecer com o arquivo. Não entendi. Presta atenção comigo. Ó. Imagina que eu tenho aqui C, _, Renato. Vamos botar um arquivo vasco.txt e um pendrive. O C é o disco rígido, né? O F é um pendrive. Se eu pego esse arquivo Vasco e arrasto para o disco rígido, o arquivo vai ser movido. Se eu pego esse arquivo Vasco e arrasto ele para o pendrive, esse arquivo vai ser copiado. Qual é a lógica? Mesmo disco move e disco diferente copia. Essa é a lógica. Mas não faz sentido. É a mesma coisa, arrastar faz total sentido. Imagina, eu tenho no meu pendrive uma foto muito bacana. Eu espeto no computador de um colega que olha a foto e arrasta para a máquina dele. Quando ele arrasta para a máquina dele, eu não quero perder o meu. São discos diferentes. Eu não quero perder o meu. Copia. Agora, dentro do mesmo disco, o que eu vou fazer com dois arquivos iguais?
Para que eu vou querer ter 2 arquivos iguais no mesmo HD? Está arriscado eu começar a alterar um e o outro ficar desatualizado e eu não lembrar mais. Perde a integridade. Que droga. Aí backup. Backup tem que ser para disco diferente. No mesmo disco, se pegar um vírus, não adiantou nada. Então, disco diferente, copia. Mesmo disco move. Como nessa questão o usuário arrastou vida selvagem para o disco rígido, ele moveu o arquivo, gabarito é letra B. Se ele tivesse arrastado para a unidade DVD, para um pendrive, seria um disco diferente. E aí seria copiado. Beleza? Então o gabarito é o que? Letra B de bravo. Agora, durante o arrasto, se você estiver arrastando um arquivo e pressionar a tecla Ctrl, sempre vai copiar. Pressionando Shift, sempre vai mover. Pressionando Alt, vai criar um atalho, um link. E se você for maluco e pressionar Ctrl e Shift junto, ele faz a mesma coisa que o Alt e cria um atalho ou link. Não entendi. Se eu pego um arquivo e arrasto, ele está copiando. Se eu apertar Shift, ele move. Se eu apertar Shift, ele vai mover. Vamos pegar aqui da área de trabalho. Olha lá. Está movendo. Apertei Ctrl, copia. Shift move, Ctrl copia. E o Alt? Cria link. Link e atalho é a mesma coisa. Beleza? E se o cara for doido e apertar Ctrl Shift, ele também cria link. Então, fechamos esse assunto. Vamos para a próxima. Após selecionar o arquivo vida selvagem, o usuário pressiona Ctrl X. Ctrl X, tesourinha, X lembra uma tesourinha, X é recortar. Na sequência, ele clica Ctrl V. Cara, ele não fez nada. Né? Ele recortou e colou no mesmo lugar. O que vai acontecer? Nada. Imagina que o cara, por exemplo, pegou o arquivo aqui, ó. Aí ele recortou, aí ele se arrependeu. Isso já caiu em prova. Se ele se arrepende, o que ele tem que fazer? Se ele está no explorador de arquivos, ele não tem que fazer nada. Porque enquanto ele não colar, a ação dele não foi efetuada. Então, se ele recortou e se arrependeu, o que ele tem que fazer? Nada. Agora, se ele tentar colar, volta comigo. O nome de arquivo de origem e destino são iguais. Aí deu erro. Se ele quisesse copiar e colar, ele poderia. Aí ele vai ficar fazendo cópias, olha lá. Quando copia e cola, ele coloca lá, cópia. Cópia 2, cópia 3, cópia 4, ele coloca um índicezinho. Agora, recortar e colar no mesmo lugar não rola. Por isso, aparecerá uma mensagem de erro e nada será executado. Ok? Apagado não, atalho não, duplicado não, cópia do arquivo não. Cópia do arquivo só se ele tivesse copiado e colado. Então, gabarito letra C de Charlie. Observe os objetos na pasta papiloscopista na biblioteca Documentos de um computador instalado no Windows 7 na sua configuração padrão. O comando de pesquisa do tipo documento de texto, ele mandou pesquisar agora documento de texto. Então, ele veio aqui, colocou lá documento de texto. Trará como resultado, pessoal, civil é pasta, polícia é pasta. Material sugere e-mail, concurso é apresentação, perito Excel, Excel. Figura, né, imagem. Aí você tem a dúvida entre essas três. Só que esse aqui é um documento do Word. Já o relatório e o deserto são documentos TXT. Então o gabarito vai ser o quê? Relatório e deserto, letra A. Vem comigo. Quando eu seleciono um arquivo de texto e aperto Alt Enter, Alt Enter é a mesma coisa que o botão direito propriedades. Alt Enter. Observem na janela de propriedades que o arquivo TXT ele tem como tipo documento de texto. Agora, quando você aperta um Alt Enter sobre o arquivo do Word,
O tipo dele não é documento de texto, é documento do Microsoft Word. É específico. Por isso, quando ele pesquisou por documento de texto, a resposta foi relatório e deserto. Então, galera, gabarito letra A, relatório e deserto, beleza? São os arquivos de texto. Lembrando que perícia aí é um documento do Word. Vamos que vamos. Polícia Civil de São Paulo. Os arquivos e as pastas possuem um nome que deve respeitar certas regras. Quais são as regras para os nomes dos arquivos? Depende, né? Na versão 7 do Windows, até 255 caracteres. Na versão 10, o caminho pode ter até 260 bytes. Agora, a extensão de um arquivo não pode ter mais que 4 caracteres? Está errado. Você pode colocar quantos caracteres você quiser. Inclusive, a gente tem exemplo de extensões com mais de 4, né? MHTML. É uma extensão com 5 caracteres. De página da web do arquivo único. Então, pode ter mais que 4, sim. Os nomes podem utilizar qualquer caractere presente no teclado. Errado. Tem um bonequinho. O bonequinho apresenta 9 caracteres inválidos. Né? Barra, contra barra, pipeline, menor, maior, 2 pontos, asterisco, aspas, interrogação. Os nomes não podem conter mais de 64 caracteres. Podem sim, qualquer versão. No Windows XP, até o Windows XP, até o Windows XP, 255 caracteres. Do Windows 7 em diante, 260 bytes para o caminho. A limitação de 255, fazendo uma ressalva aí, era até o Windows XP, ok? Todo arquivo deve ter necessariamente uma extensão. Não. Podemos ter arquivos sem extensão. A única desvantagem é que ao dar um duplo clique ele não vai abrir corretamente, porque ele não tem vínculo com o aplicativo de origem. O gabarito aí é letra E. Ele não faz distinção entre letra maiúscula e minúscula. Então, letra E. Quem faz distinção é o Linux. O Windows não distingue letra maiúscula e minúscula. Por isso que o gabarito é letra E. Ok? Próxima questão. No Windows Explorer do Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário decide excluir um arquivo. Após selecionar o arquivo e apertar apenas a tecla Delete, o que vai acontecer? No Windows 7, ele abre uma confirmação e pergunta. Ele diz da onde que é o arquivo? Não. Mas se ele está falando mover, é implícito que mover só pode ser para lixeira. Se eu teclei Delete, ele está perguntando se vai mover, é mover para lixeira. Gabarito letra A. Próxima questão. A biblioteca de documentos a seguir, apresentada no modo de exibição detalhes, nome, data, tipo, tamanho, foi extraída do Windows 7 em sua configuração padrão. Beleza. No momento, a imagem JPEG 13202 é a terceira na lista de arquivos. Aqui eu tenho os detalhes, né? Cara, qual é o mérito da questão? Se eu clico no nome, uma vez, ele ordena de ordem crescente. Se eu clicar de novo, é o quê? Decrescente. Se eu clico na data, uma vez, ele ordena de modo decrescente. É o contrário. Por quê? Data, quando a gente vai clicar para pesquisar, normalmente a gente quer ver o mais novo primeiro. E o mais novo é que tem a data mais recente. Do mais novo para o mais velho, aqui, assim, eu posso considerar que é decrescente. E se eu clico no tamanho, ele também vai ver do maior para o menor, que seria decrescente. Na data vai ser do mais novo para o mais velho. No tamanho vai ser do maior para o menor. Inverte um pouco esse conceito de crescente e decrescente, né? No nome, ele vai exibir de A a Z, que seria o crescente. Na data de modificação,
do novo para o velho, no tamanho do maior para o menor. Logo, reordenando a lista, clicando uma única vez, porque se clicar de novo ele alterna, né? Ele vai ficar mudando. Clicando em tamanho, o maior é esse aqui. O segundo maior é o 938. O terceiro maior é o 906. O terceiro maior vai ser o 132,16. 132,16. Gabarito, letra C. Ok? Essa é uma pegadinha interessante, né? 132,16. Vamos que vamos. Câmara de São José dos Campos. Considerando o Windows 7 em sua configuração padrão, assinale a alternativa que indica corretamente a extensão dos arquivos que executam comandos tais como copiar e apagar arquivos, com um simples duplo clique com o botão principal do mouse sobre eles. Tá, já entendi. Extensão dos arquivos que executam comandos, ou seja, arquivos executáveis. Arquivos executáveis podem ser exe, podem ser com. Aqui, bat é a extensão do arquivo de lote. É um arquivo que tem uma série de comandos. Batch files. Um arquivo de lote. BMP é uma imagem. Imagem bitmap. Formada por um mapa de pontos. TXT, documento de texto. PDF é um documento portável. RTF, documento de texto formatado. Vamos ver como é que aparece nas propriedades aqui, ó. Alt Tab. Formato de texto RTF. Formato. E o BAT é o arquivo de lote. É a resposta da questão. Em um arquivo de lote, eu posso colocar vários comandos e quando eu der um duplo clique, ele vai executar vários comandos de uma vez só. Se eu quiser criar um arquivo de lote, é só salvar no bloco de notas com a extensão BAT e colocar os comandozinhos dentro. Ok? Então, gabarito letra E. Próxima questão. No Windows 7, em sua configuração padrão, para exibir a área de trabalho. Gente, para exibir a área de trabalho, eu tenho duas opções. Ou aperto o Windows M, ou aperto o Windows D, ou o Windows M. O Windows M minimiza tudo. E o Windows D mostra o desktop. O Windows D é legal que ele vai e volta. Vai e volta. Vai, volta. Vai, volta. O Windows M só vai. Não volta. Como assim? Cara, imagina que eu estou com uma janela aberta, tô com um monte de coisa. Se eu apertar o Windows M, ele minimiza. Mas ele não volta. Então, aqui, exibir a área de trabalho, não tenha dúvida. Vai ser o Windows D. Desktop. Ok? Quais são os atalhos do Windows interessantes para a gente decorar? O Windows. Mais. D, E, F, L, M, P, R, S, X. Tá bom. O Windows D vai para o desktop. O Windows E, explorador de arquivos. Cai muito, né? O Windows F depende da versão. No 7 é localizar, pesquisar, de find. E no 10 é o hub de feedback. Feedback. Central de feedback, o hub de feedback. L é de lock,
Então vai bloquear. O M é de minimizar. O P é de projetor. O R, executar. O S, cara, o S é no 10. O S, tu vai lembrar da Siri. É para exibir a Cortana, que é o assistente virtual do Windows 10. Ok? E o X é o atalho para links rápidos. Links rápidos. Esses são os atalhos. Bom, vamos que vamos. Polícia Civil da Bahia. Considere o seguinte cenário. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows 10 deseja fazer um backup de todos os arquivos e documentos pessoais, que totalizam cerca de 500 megabytes, armazenados na pasta. Aí ele coloca o caminho, né? Qual é a forma mais adequada para realizar backup? Backup tem que ser realizado em mídia removível. Não posso ter o backup no mesmo disco do computador. Aglutinar os arquivos da pasta de documentos em um arquivo AVI. AVI é um arquivo de vídeo. Não tem a ver com backup. Eu não posso aglutinar arquivos com uma extensão de vídeo. Por isso a letra A está errada. Letra B. Criar a pasta backup e copiar todos os arquivos da pasta original. Essa pasta backup está no disco rígido. Se você criar um backup no próprio disco rígido, não adiantou nada, porque não tem nada seguro. O backup tem que ser guardado em uma mídia diferente, em um local geograficamente distinto. Criar a pasta backup na pasta C2 usuário e documentos também não vai adiantar nada, porque no disco rígido não rola. Fazer uma cópia da pasta documentos para um pendrive. Essa é uma maneira de fazer uma cópia de segurança. Por quê? Estou copiando para outro disco. Transformar os arquivos para o formato TAR e armazenar em uma mídia de fita magnética. TAR é uma extensão de compactação, mas tem um outro termo aqui, de concatenação. Na verdade, o arquivo TAR, ele é um arquivo concatenado. Eu pego vários arquivos e junto, formando um único arquivo. Fita magnética também é muito legal para backup, mas não para o backup doméstico, e sim para um backup empresarial. Quando ele fala na questão, um usuário de computador, a forma mais adequada para um usuário é o pendrive, gente. Por isso que o gabarito é a letra D. Se fosse um administrador de uma empresa de grande porte, aí eu poderia pensar na fita. Né? Porque a característica da fita magnética é o armazenamento de grandes volumes de dados. A fita LTO, por exemplo, tem gente que acha que as fitas estão em completo desuso. Vocês têm que observar que uma fita hoje custa R$3 mil, mas tem armazenamento de 30 teras. É muito caro para o âmbito doméstico, né? Não é uma coisa legal para ter em casa. Mas para uma empresa, 30 terabytes, gente. 30 terabytes é coisa para caramba, são 15 HDs. Então, a fita para uma empresa, ela é interessante. E uma coisa que eu quero destacar aqui, ó, se vocês observarem, ele está colocando aqui 30 terabytes. Ele coloca assim LTO 8, que é a fita, modelo da fita. E ele coloca assim o ORM do lado. A Fundação Carlos Chagas já perguntou o que é uma mídia ORM. Essa sigla, que é igual a do malware, escreva uma vez e leia muitas.
Embora seja a mesma sigla do verme lá do software malicioso, nesse contexto, ela quer dizer que ela é regravável. Escreva uma vez, que ela é gravável. Ela não é regravável, ela é gravável. Escreva uma única vez e leia muitas. A mídia worm, ela só pode ser gravada uma vez. Depois que ela é gravada, ela se torna o quê? ROM. Ela se torna só de leitura. A característica do worm, então, é essa. Escreva uma vez, uma única vez, e leia muitas. Toda mídia worm, você só pode escrever uma vez. Legal? Escreva uma vez e leia muitas. Vamos que vamos. Polícia Civil da Bahia. A estrutura de diretórios em árvore é utilizada em diversos sistemas operacionais. É uma estrutura que a gente fala unifilar, né? Só tem um caminho para chegar ao arquivo. Uma estrutura unifilar. Uma das características dessa estrutura é: cada usuário pode criar vários níveis de diretórios, sendo que cada um pode conter arquivos e subdiretórios. Isso é verdade. Por que a B está errada? Cada usuário possui seu diretório exclusivo, no qual todos os seus arquivos são armazenados e não tem acesso e nem conhecimento de outros. É errado. Você pode até não ter acesso, mas você sabe que outros diretórios podem existir. Não permite que arquivos com o mesmo nome sejam criados, mesmo que estejam armazenados em diretórios diferentes. Galera, a estrutura de pastas, ela permite sim que eu tenha arquivos com o mesmo nome em locais diferentes. Então o não aqui está errado. O caminho absoluto, que vai começar desde a raiz, é quando ele é referenciado a partir do diretório corrente? Não, o caminho absoluto é aquele caminho C2 pontos, contrabarra, usuários, blá, 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 blá. Independente de onde você esteja, o caminho absoluto é um único. Um arquivo é especificado por meio de um caminho relativo, que descreve todos os diretórios percorridos a partir da raiz. Ou seja, aqui o conceito de absoluto e relativo está trocado. Ok? Gabarito da questão da Polícia Civil da Bahia, letra A de alfa. Próxima questão. Prefeitura de Barretos. No Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário tem o seguinte conteúdo editado no bloco de notas. O usuário selecionou a palavra contatos, pressionou Ctrl C, foi para onde? Para o clipboard, para a área de transferência. Posteriormente, selecionou o arquivo existente na biblioteca documentos, chamado pendências, pressionou F2. F2 é o atalho para renomear. Quando ele aperta Ctrl V, ele cola aquilo que foi copiado, ou seja, ele cola contatos. E aí, dá Enter. O que ele fez? Ele trocou o nome do arquivo selecionado para contatos. A alternativa que indica o novo nome do arquivo pendências é contatos. Ele copiou do bloco de notas e colou dentro do renomear. Então, o gabarito ficou o quê? Letra C de Charlie. Próxima questão. Utilizando o bloco de notas, um usuário gravou um arquivo texto na área de trabalho do Windows 7, em sua configuração padrão, e na sequência fechou o aplicativo. Assinale a alternativa que indica a indicação correta para ver o ícone do arquivo e poder acessá-lo posteriormente, considerando que 5 diferentes programas estão abertos. Pessoal, eu quero visualizar o ícone que está na área de trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que minimizar tudo. Ou fechar ou minimizar. Como é que eu posso fazer? Minimizar todas as janelas. Por exemplo, o Windows D ou o Windows M. Acessar lixeira não tem a ver, maximizar também não. Alternar usando o Ctrl S, que eu não vou exibir o ícone, porque o ícone não corresponde a um programa aberto. E também Ctrl S, que não alterna, poderia ser, para alternar, poderia ser Alt Tab
ou Alt ESC, ok? O Ctrl ESC exibe o menu iniciar. Menu iniciar. Acessá-lo a partir do seu atalho fixado na barra de tarefas. Não está na barra de tarefas, o atalho está na área de trabalho. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Galera, antes da gente encerrar a aula, vamos só fazer uma observação ainda acerca da lixeira. Tem uma questão do TJ de São Paulo de 2017 que pergunta sobre o tamanho da lixeira. Até o Windows XP, o tamanho da lixeira tinha 10% do espaço do HD. Considerando que só HD tem lixeira, né? Agora, no Windows 7, lembrem-se que o tamanho da lixeira mudou. Assim como as características do tamanho do nome do arquivo, o tamanho da lixeira também mudou. O tamanho da lixeira no Windows 7 vai ser 10% dos primeiros 40 GB, mais 5% do excedente. Então, se você tem um disco de, vamos colocar aqui, 500 GB, qual vai ser o tamanho da lixeira? No Windows XP é mole, né? Que é 10% do HD, a lixeira seria 50 GB. No Windows 7, você vai ter que fazer a seguinte conta. 10% de 40, acrescido de 5% do excedente. Quem excede 500? Quem excede 40 para chegar a 500? 460. Aí, 10% de 40 vai ser 4. 5% de 460 vai ser 23. Isso vai dar um total de 27 gigas. Não podia deixar de lembrar do Shift Del, né? No explorador de arquivos do Windows XP, do Windows 7, do Windows 10, qualquer versão do Windows, se eu quiser apagar um arquivo sem enviá-lo para a lixeira, eu posso forçar essa exclusão definitiva pressionando o quê? Shift Del. Ok? Shift Delete exclui um arquivo sem enviar para a lixeira. Então, o gabarito é o quê? Letra A de alfa. Galera, corrigimos as últimas questões de Windows da VUNESP, né? E fechamos, então, a proposta para a aula de hoje. Um abraço para todos. Até a próxima.